Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Sena será o mensageiro de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Abra comigo sua Bíblia no texto sagrado, a saber do capítulo de número 5 do livro de Lucas. Ao tempo que os irmãos abram as suas Bíblias, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, na pessoa do pastor Volney, que aqui se faz representá-lo, reiterar os nossos votos de autoestima a todos os obreiros, sobretudo aos membros desta igreja, que Deus possa abençoá-los. Estender ainda uma atenção especial aos irmãos da DPSU que estão aqui, que Deus possa abençoá-los e levar uma cobrança admoestando aqueles que não estiveram aqui. Lucas capítulo 5, versículo de número 1 adiante. Cumprimentar os internautas que estão assistindo na sua Smart TV, também estão no iPhone, estão no Android, que Deus possa abençoá-los. Os nossos cultos aqui na sede são sempre transmitidos, sempre tem uma palavra para o teu coração. Assim diz o texto sagrado. E aconteceu que, apertando-lhe a multidão, para que ouvisse a palavra de Deus, diga comigo, e apertando, não, diga com fé, apertando a multidão, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Preste-me atenção. E estando ele junto ao lado de Genezaré, em outras versões chama-se Mar da Galileia, viu este 2 barcos junto da praia do lago. E com eles estavam 2 pescadores que havia descido deles e estava lavando as redes. E entrando num barco que era de Simão, em outra tradução diz Pedro, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e então ele, assentando-se sobre a proa do barco, ensinou a multidão. Quando acabou de ensinar, falou a Simão: faça-te voltar-te a outro mar e lança a vossa rede. Só até aí mesmo. Toma os seus assentos, glorificando a Deus. Eu penso que Deus tem uma palavra aos nossos corações, e eu me entregarei todinho, irmão, sem reserva, e penso que o Senhor falará conosco. A cada momento que a gente busca uma palavra, seja ela para a nossa edificação pessoal, para um confronto interno, a gente sempre tem algo de Deus que se renova dentro da palavra. A Bíblia, por ser algo inerrante e por se renovar a cada dia, ela sempre nos traz uma roupagem de entendimento daquilo que lemos. Nós que já temos algum tempo sobre o púlpito e ensinando a igreja, sabemos da necessidade de que se tem de ler a Bíblia e entender um pouco mais daquilo que não entendemos em uma leitura anterior. Até porque se faz necessário para que possamos então apresentar à igreja a mensagem que o Senhor deseja falar. Toda vez que a gente fala do Novo Testamento e dentro dele a mensagem principal é Cristo, a gente precisa compreender os propósitos pelo qual Jesus viera a surgir. Primeiro eu preciso fazer uma ligação ao Velho Testamento, quando Jesus é apontado lá no começo de tudo, ainda no Gênesis, sobretudo no capítulo 1, quando Jesus ainda é apresentado como a solução de um pecado que tinha visto e tinha sido manifestado através da desobediência de Adão, porque sim, não foi Eva que pecou, mas Adão que consumou o pecado. Ainda então, naquele momento, Jesus é apresentado como alguém que resolveria um problema que seria ao seu tempo. Não seria ao tempo de Eva, não seria ao tempo de Adão, mas que Jesus surgiria e resolveria. Pois bem, quando nós encontramos Jesus na história, nós encontramos Jesus em um cenário muito difícil para o povo judeu, sobretudo porque o povo judeu começou a viver uma vida de qualquer maneira, achando que poderia se autopastorear e entendendo algumas coisas do seu velho entendimento, daquilo que eles achavam que podiam entender. Parece-me que é até algo atual, porque infelizmente vivenciamos
Dias difíceis onde alguns de nós decidimos ser pastor de nós mesmos. Tomamos as formas daquilo que entendemos e acreditando de que Deus nos entende porque Ele é amor, mas esquecemos que Ele também é justiça. Pois bem, quando Jesus surge na história, Ele surge por uma promessa. Promessa essa que então nasceria de uma mulher, para que então pudesse ligar o que estava desligado. Ligar a comunhão do povo judeu para com Deus. Havia um silêncio que se perpetuava por muito tempo, e eu não quero sobre esse silêncio, prefiro me passar um pouco a história, mas havia esse silêncio que era necessário para que o homem vivesse à vontade. E aí o período do silêncio na minha vida e na sua vida, ele é um período muito perigoso. Primeiro, porque o período do silêncio é aquele que nós oramos e Deus não nos responde, é aquele que nós choramos e Deus não tem resposta, é aquele que clamamos e Deus não responde aquilo que clamamos, é aquele que nós batemos na porta de quem está no nosso lado e Deus faz cessar a boca do profeta para que não tenha resposta. O período do silêncio é um período muito perigoso, porque o período do silêncio, se nós não tivermos ciência para entendermos o propósito pelo qual o Senhor silenciou-se conosco, é um período que nós possamos então criar a nossa forma de vivenciar. E aí eu preciso falar a primeira verdade nesta noite para uma igreja que vai entender. O silêncio é necessário na nossa vida, não para nos distanciar de Deus. O silêncio é necessário para que possamos medir o grau de proximidade que temos de Deus. O silêncio não vem para tentar distanciar aqueles que querem se aproximar, mas o silêncio vem como uma chave para que o Senhor se manifeste na nossa vida. Tem momentos que a gente chora e quando chora parece que a resposta não chega, mas eu preciso te dizer a segunda verdade. Talvez você está vivendo um silêncio que está doendo, talvez você está vivendo um silêncio que está te maltratando, mas o Senhor dos exércitos está trabalhando, o Senhor dos exércitos está moldando. Deus tem algo para a tua vida neste momento. Vamos combinar um negócio, eu vou pregar e você vai dar glória a Deus, porque fica melhor. Preste-me atenção, o silêncio é um momento que Deus permite algumas coisas acontecer, e o silêncio é o momento que mais reina a nossa vontade. O silêncio é o momento que mais reina a minha vontade. É quando eu decidir o que eu vou fazer. E quando eu não decido esperar. Esperar é ruim, irmão. Esperar é uma coisa torturante. Eu me recordo que quando a minha esposa engravidou da primeira menina, eu já queria andar com a menina no braço pulando. E toda noite eu botava a cabeça na barriga dela porque eu queria ver a menina chutando. Porque eu já queria sentir aquela menina, porque eu tinha vontade de ser pai. E aí disseram para mim, tem de esperar, tem um período, tem passos por passos. Neste momento ela não vai mexer, nesse momento ela não vai fazer nada. Tem gente que não entendeu ainda, Cada momento da tua vida tem um passo. Tem momento que Deus nem do trono se levanta, tem momento que Deus nem do trono se levanta, mas não significa que Ele não está te ouvindo, não significa que Ele não está te entendendo, não significa que Ele não vai te responder, significa que é apenas um momento. Deixe-me lhe falar, eu preciso falar. O silêncio, ele nos traz dois momentos da nossa vida. E só vai entender o que eu estou pregando quem já viveu o silêncio. Quem já viveu o silêncio sabe, meu irmão, que não tem uma palavra que nos consola. Cada vez que uma ovelha nos procura como pastor, ela nos procura esperando uma palavra. Ela não quer a palavra de vamos orar. Quando ela nos procura, ela nos chega, ela começa a contar a vida dela. E elas começam a contar, está acontecendo isso, pastor. E o gás acabou, e a energia cortou, e a água está faltando. Pastor, eu estou desempregado, a porta não abre. Já botei currículo acolá, Pastor, já pedi na frente, já pedi atrás. Ela não está esperando uma palavra que vamos orar. Ela quer dizer, vamos ali, que eu vou resolver. Mas aí quando o pastor olha para a ovelha, ele diz, irmão, nós vamos orar. Quando alguém diz para você, no meio da luta, que é para você orar, parece ser a pior resposta, mas é a única resposta que se tem para o silêncio. Alguém está entendendo aqui? Não se tem outra resposta para o silêncio. A resposta do silêncio é vamos orar. Toca em quem está do teu lado. Diga para ele, mas o segredo
de que quando você aprende a esperar o silêncio, que você vai orar, o Senhor começa a trabalhar a teu favor. Quem está entendendo aqui? Labai chova nabia serga da abandona bagachai. Laimevia santo nobedébria. Aí eu me lembro de um dia que eu estava dentro de um ônibus na cidade de Campo Grande do Piauí. Eu entrei dentro daquele ônibus desesperado. Eu estava vivendo um silêncio de Deus momentâneo terrível. Eu entrei de óculos escuros, sentei no último banco da cadeira e eu chorava que nem um menino, porque no momento do silêncio, o silêncio não é teu, o silêncio é de Deus. O silêncio teu é gritando, desesperado, é batendo nos peitos, às vezes é correndo para um lado, pedindo que Deus resolva. Eu estava num silêncio desesperador, sentado no último banco da cadeira, e eu dizia: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus virou as costas para mim e Ele não está nem aí para mim. Eu sentado no último banco, de repente entra alguém na parada do ônibus que desce ali no meio do caminho. Eu estava de óculos escuros porque eu não queria que ninguém me conhecesse. Quando a pessoa chega, vai até o meu lado, e ela senta do meu lado, vira para o meu lado, e eu olho para a janela. Quando ela olha para a janela, ela trisca na minha coxa assim: o senhor é o pastor Senna. Eu disse: não acredito. O senhor é o pastor Senna. Eu disse: é eu mesmo. Eu não tirei o óculos porque meu rosto estava inchado, os meus olhos estavam inchados de chorar desesperado, porque eu queria uma resposta e Deus não me dava. Oh, geração que precisa conhecer o Deus do silêncio. Olha para quem está do teu lado, que você vai ser boca de Deus. Olha para quem está do seu lado, você vai ser boca de Deus. Diga para ele: o teu desespero não vai mudar a tua sorte. O teu desespero não vai fazer Deus se levantar do trono. O teu desespero só vai fazer tu esperar mais. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Já tem mulher batendo no marido ali atrás. Já tem mulher triscando no marido lá atrás. Já tem obreiro dizendo: eu te avisei. Entenda uma coisa, meu irmão: o desespero no meio do silêncio de Deus não traz resposta. A única coisa que Deus vai provar no meio do silêncio é que Ele te ama. Eu estou sentado na última cadeira desesperada. A mulher disse assim: o senhor é o pastor Senna? Sou eu mesmo. Ele disse: pastor, não sei o que aconteceu. Hoje de madrugada eu estava orando. O Senhor dos... Só para quem crê. O Senhor dos Exércitos disse: vai para a parada, espera um ônibus. Eu não sei qual é o ônibus, mas vou te mostrar. Pastor, era o terceiro ônibus que eu dava a mão e o ônibus não parava. Eu parei, pastor, e eu sento aqui. Eu acho que o Senhor tem uma palavra para mim. Eu acho que o Senhor tem uma palavra para mim. Mas antes de eu dizer para o Senhor, eu preciso te dizer: Deus te ama, pastor Senna. Deus te ama. Tem gente que não entendeu. Eu vou dizer: no silêncio Deus tem a resposta. Quem está entendendo, levanta a tua mão. Quem está entendendo, levanta a tua mão. Deus vai te responder nesse silêncio. Agora eu preciso te frustrar. Deus não vai responder com o que tu quer, do jeito que tu quer. Deus vai criar a estratégia dele, mas a resposta chega. Deixa-me lhe falar do texto. Eu estou aqui perante um homem que passou a noite toda pescando. Rapaz, uma vez eu fui pescar. E aí, eu disse: eu quero jogar rede. Jogar rede cansa. Eu não sei se aqui tem algum pescador. Mas jogar rede cansa. Ela é pesada. E ela precisa jogar. E quando ela joga, ela abre os quatro cantos. Tem um chumbo na ponta que ela assenta. Aí eu achava bonito. Eu tinha um obreiro chamado Norberto. Ele era pescador. Ele disse assim: pastor, no dia que o senhor quiser ir pescar, me chame que eu vou. Isso é hoje. Aí nós fomos com um lago, um açude na cidade onde eu pastoreava. Ele jogou, achava tão bonito aquilo. Aquela rede abriu os quatro cantos. E aí eu disse: agora é minha vez. Porque quando você acha os outros fazendo que dá certo, você pensa que é fácil. Tem gente que não entendeu ainda. Tem gente que não entendeu ainda. Ah, ele está sorrindo, ele não passa por prova. É porque tu está só vendo os outros sorrindo. Tu não sabe o que ele passou, tu não sabe o que ele sofreu, tu não sabe qual foi a prova, tu não sabe qual foi a tratativa de Deus. Mas eu tenho uma palavra nesta noite: você não está só, Jesus está no barco.
eu disse, pastor Alberto, é minha vez. Aí eu peguei a rede, pastor. Ele me ensinou. Botei aqui, amarrei aqui. Aí fui jogando aqui, jogando aqui. Quando eu joguei, quem já jogou rebolo e manga? É só da nossa geração que entende isso aí. Desculpa aí vocês que não entendem. Quem já jogou rebolo e manga? Você jura que a primeira rebolada derruba a manga. Passa lá por cima e a manga não cai. Até que você joga a segunda e também não derruba. Aí você se desespera, cai no meio do mato porque você quer comer a manga. Tira uma vara, mas derruba a manga. Porque com rebolo você não é bom. Quando eu joguei a rede foi igual o rebolo. Eu joguei a segunda, foi igual o rebolo. Quando eu joguei a terceira rede uma vez, eu disse, não quero mais. Pastor Vânia, um pescador, ele entende do que estás fazendo. Pedro aqui não é alguém que nunca tinha ido ao mar. Segundo o texto sagrado, Pedro era profissional da pesca. Pedro vivia da pesca. Pedro agora vai para o mar bonito, talvez tinha uma lua grande daquela que refletia. Pedro passa a noite toda jogando a rede, e a rede não traz nada a não ser sujeira. Quem está com a rede aí? Quem está com a rede aí? Hoje é dia de ceia. Já já nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos jogar a rede. E nessa noite nós não vamos pescar peixe. Nós queremos pegar a sujeira. E nós vamos trazer a sujeira. Sujeira da onde? Aqui está guardada, aqui está escondida. E nós vamos trazer até a beira do lago. Onde é que está a beira do lago? Está bem aqui a ceia. E nós vamos lavar a rede. Pastor, não entendi. Nós vamos limpar a sujeira. Porque quem pesca e pega a sujeira tem de limpar a rede. Quem pega e vai pegar só sujeira tem de limpar a rede. Por quê? Porque quem é pescador sabe, se guardar a rede com sujeira, a rede estraga, a rede não presta mais. Pastor, não estou entendendo. A tua vida não é templo de guardar sujeira. O teu santuário não é templo de guardar sujeira. Precisa limpar a rede. Pastor Sena, não entendi. Vou explicar. Quando Deus decide ficar em silêncio, a única coisa que tu pesca é o que tu não quer. Você está me entendendo, irmão? Quem já foi pescar no rio sabe que tem um peixe chamado cará. Ele é todo coberto de uma casca dura. Aqui é cará, que é pequenininho, né? Cachimbo. Quando você chega na beira do lago ou do rio, os cará chegam e ficam pulando para você ver se você quer ele. Aí quando vem um cara, você diz, esse aqui não presta não. Aí você joga fora. Pedro passou a noite todinha em silêncio. O silêncio de Deus perpetuou. Nada do que Pedro fazia dava certo. Pedro colocava o barco para um lado direito, não dava certo. Pedro colocava o barco para o lado esquerdo, não dava certo. Pedro colocava o barco para frente, não dava certo. Pedro aumentava milhas e milhas da viagem, não dava certo. Pastor, não estou entendendo. Coloca uma coisa na tua cabeça, crente. O problema não é geográfico. Tu pode ir para qualquer lugar da face da terra. Quando Deus decide fechar a porta, você não consegue nada enquanto Ele não abrir. O problema não é Timon, o problema não é Teresina, o problema não é Caxias, o problema não é São Luís, o problema não é São Paulo, não é Miami, não é Nova York. O problema é que Deus só vai te abençoar na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Quem está entendendo aqui, irmão? Eu ainda tenho um momento, eu ainda tenho um tempo. A Bíblia diz que agora Pedro volta para a beira do lago. Pedro não pescava só ele com o irmão, de jeito nenhum. Pedro ia com muita gente. Pastor, me prova. A Bíblia diz que quando Pedro desviou, que ele foi pescar, pastor, Pedro desviou, irmão. Ele desviou tanto que ele ficou nu, pescando nu. Mas não vou pregar sobre isso. Quando Pedro está desviado lá no barco, tinha uma multidão de gente com ele. Porque pescar só é ruim demais.
é só para quem tem um problema assim, emocional, que quer ir estar lá na terapia. Agora, para quem gosta de folia, ele não vai para pescar, vai para acender o fogo, para ficar conversando a noite toda. Eu tinha um obreiro aqui na região norte do Piauí, que ele me chamou para pescar de noite, no trufo. E eu fui com ele. E entrei dentro do rio e vi só a lua. E ele disse assim: pastor, ali tem peixe. Eu disse: conversa, rapaz, tem. Quando ele jogou a rede veio cheia de peixe. Por quê? Porque a folia do peixe estava esperando ele ali. Só que Pedro tinha jogado a rede para um lado, jogado a rede para o outro, e não tinha nada. Agora Pedro está na beira do lago, lavando a rede. Pastor, me explica o que é lavar a rede. Tirando sujeira. Vamos caçar a sujeira do Parnaíba aqui, se você fosse pescar nele. Gaia de pau. A gente empinou papagaio, eu acho que o pastor André empinou papagaio. A nossa maior tristeza é porque a mãe não tinha condição de comprar muita linha, minha filha. Eu só comprava aquela linha era pro ano todo, para empinar o papagaio. E a pior tristeza que a gente não gostava daquele, estou contando a história que você não sabe, que vocês só estão só no WhatsApp, só nesses treinos, vocês têm que empinar papagaio para conhecer. Aí a gente tirava a linha do tubo e botava numa madeira. Só que quando aquela linha irinhava, a gente chorava. Porque não podia ter uma linha emendada. Quem limpa a rede não pode ter uma linha emendada. Porque o processo de fazer a rede, do jeito que ela começa, ela termina, é sem emenda. Agora Pedro está limpando a rede. Diga comigo, Pedro passou a noite toda jogando rede. Olha para quem está ao teu lado e diga: ele estava cansado, irmão. Olha para quem está ao teu lado, irmão, ele estava cansado. Parece que eu estou vendo alguém dizendo hoje: eu estou cansado. Tem gente que está querendo abandonar a rede cheia de sujeira. Está querendo voltar para casa envergonhado. Está querendo voltar para casa sem nada para oferecer para quem está te esperando. Olhe para mim aqui, que eu preciso te dizer a terceira coisa nessa mensagem. Deus, quando investiu na tua vida, Deus não investiu para você ser uma derrota. Deus investiu para você dar certo. Não é que Deus esqueceu, é o processo. Você vai ser o melhor cantor porque o Senhor te chamou. Você vai ser o melhor pregador porque o Senhor te chamou. Você vai ser o melhor profeta porque o Senhor te chamou. Pastor, não esqueci, você não é um projeto de Deus para dar errado. Você é um projeto de Deus para dar certo. Levanta a tua mão que eu vou profetizar agora. O Senhor vai te dar autoridade e você vai limpar essa rede. Dizem que quem gosta de pescar é porque tem paciência. Eu passei a vida toda pregando e ensinando que Pedro não tinha paciência. Me decepcionei. Quando eu fui ler o texto de novo, eu descobri que Pedro era paciente. Porque ninguém fica a noite toda jogando rede e não pegando nada e fica no meio do mar. Quando você vai para o meio do mar, que você joga a rede, não dá nada, sabe o que vai, rapaz, vamos embora, rapaz, nós não precisamos besta não, vamos para casa dormir, que aqui não vai dar nada não. Sabe o que é que Pedro passou a noite toda? Jogando a rede, não via nada, jogando a rede, não via nada, jogando a rede, não via nada. Pastor, que hora é a noite para o judeu? A noite para o judeu começava às 6 horas da tarde, que é igual o sabá. 6 horas ele ia para o mar e só voltava às 6 do outro dia. Pastor, eu não entendi. O Pedro tinha paciência. Eu preciso te dizer, no momento do silêncio de Deus, a primeira virtude que você tem de ter é paciência. Deus não tem pressa de nada. Os desesperados somos nós. Deus não tem pressa de nada. E deixa eu te falar, Pedro agora está limpando a rede.
Vocês acreditam? Olha, eu estou aqui só no meio de pregador. Vocês acreditam que Jesus tardou a chegada dele até Pedro? Por quê, pastor? Porque quando Jesus chegasse, Pedro precisava estar com a rede limpa. Tem gente que não entendeu ainda não. Vou repetir para ver se alguém entende. Jesus tardou a chegada até Pedro, porque quando Jesus chegasse até Pedro, a rede tinha de estar limpa. Só que quando Jesus chega até Pedro, Jesus pega o barco e diz: Pedro, preciso do teu barco. Só que eu preciso de ti também. Olhe para mim aqui. Diga comigo, o homem passou a noite toda jogando a rede. Ele estava cansado. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus também usa quem está cansado. Pode bater a poeira do corpo que Deus vai te usar. Só o caco que tu tá, mas Deus vai te usar na terra. Pedro, eu preciso do barco, mas preciso também de você. Pedro disse: para quê? Eu quero que tu leve o barco. Irmão, eu morei em Fortaleza. Depois eu falo quando eu morei em Fortaleza, eu era humorista lá. Eu morei em Fortaleza. Eu passava de 8 meses sem banhar na praia. Porque o movimento ruim é banhar em praia. Você vai para a praia para fazer o quê? Vem cá, vem. É porque não dá, meu bucho não dá mais não. Dá não. Olha para ali. A maré vem. Quando a maré vem, você faz o quê? Quando a maré vem, você faz o quê? Vem a segunda maré. Vem a terceira. Tem gente que não entendeu. Pedro está segurando o barco, cansado. A maré vem e Pedro tem que fazer isso aqui, ó. Por quê, pastor? Porque senão ele bebia água. Ele podia morrer afogado. Diga: o caba está cansado, passou a noite pescando. Jesus bota ele no meio da água e Jesus deixa ele aguentar. Segundo alguns historiadores, Jesus não pregava mensagem menos de 2 horas. Jesus dava sermão. É por isso que sempre quando o povo tinha fome era horário de meio-dia, porque Jesus pegava e ó, palavra, 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 palavra. Agora Pedro está cansado, pulando dentro d'água, segurando um barco para um homem que ele nunca viu, e ele está ali. Só que tem gente que não entendeu ainda não. A Bíblia diz que tinha uma multidão. Multidão era 5.000, só homem. 5.000 era só? Isso é forte. Bora, pastor, você vai me ajudar. Tinha quantos mil homens? Jesus usou o barco por quê? Por causa da multidão. Pedro estava cansado porque tinha passado a noite toda. Ei, vocês que estão aí na internet, vocês não vão me ver agora não, porque eu vou precisar fazer um negócio. Jesus disse assim: pega o barco e leva lá para dentro do mar. E vocês fiquem aqui, ouvindo a palavra. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Presta atenção. Aqui está Jesus no barco. Olha a multidão que está atrás de Pedro. Vou traduzir. Você está cansado. Você está só o pau da rabiola. Mas no dia que Deus decidir te abençoar, Ele te tira do meio da multidão, te coloca frente a frente a Ele, e o tete é só você e Ele. Quem está entendendo? 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 Quando Jesus mandou Pedro ir para dentro do mar, é porque Jesus precisava ter um tete a tete com Ele. Quando Jesus dizia salva, Pedro pulava e dizia: eu sei. Quando Jesus diz liberta, Pedro era o primeiro que ouvia. Tem gente que não está entendendo. Pedro estava cansado, mas era o primeiro a ouvir. Quem está cansado tem sensibilidade espiritual. Quem está cansado é desesperado para ouvir a voz de Deus.